General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje daremos continuidade à Portaria 18 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, falando sobre a Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública, DNAISP, um ato normativo muito importante para você que prestará o concurso do Departamento Penitenciário Nacional para Agente Federal de Execução Penal. Então fica ligado nesses próximos vídeos. Hoje postarei vários vídeos curtos para facilitar o nosso estudo, ok? Então vamos para os quadros. Nós temos aqui, falamos ontem, sobre os fundamentos e dentre eles nós encontramos as premissas. Falei para vocês que nós temos aqui 5 premissas, e que elas podem ser facilmente confundidas pelo examinador da banca com as diretrizes. Ou seja, o examinador traz uma diretriz e fala que é uma premissa, ou vice-versa, fala que é uma premissa quando na verdade é uma diretriz. Então, preste muita atenção a essa diferença entre premissas e diretrizes. Eu costumo falar que é uma potencial questão, de prova. Potencial questão de prova. Portanto, fiquem espertos a isso, ok? Fiquem espertos a isso. Mas vamos continuar. Agora, saindo das premissas e antes de chegarmos nas diretrizes, nós temos os princípios. E os princípios são 12 princípios. E é importante que a gente conheça cada um deles. Os nomes, quando a gente começar a repeti-los, vão ficar bem fáceis, Nós, ao lermos o texto da portaria, nós conseguiremos identificar esses princípios facilmente. A gente observa lá na portaria, fala bastante sobre coordenação, sobre comando, controle, comunicação. Fala bastante sobre integração, interoperabilidade, liderança situacional, Fala sobre segurança. Então a gente já vai conseguindo, à medida que nós vamos estudando o texto da portaria, nós conseguiremos identificar e nos tornar mais íntimos desse ato normativo que, na minha opinião, é bastante importante para você que prestará o concurso. Falei para vocês que poderia haver a diferença entre premissas e diretrizes. Agora, quando tratamos de princípios, nós devemos saber o conceito de cada um deles. Por quê? Porque o examinador pode trazer um determinado conceito e dizer que é um determinado princípio ou outro princípio, e assim tentar nos confundir, mas eles não conseguirão. Vamos lá, vamos exercitar aqui, tentando a princípio identificar o que? As palavras-chave que estão nos textos das definições, vamos dizer assim, nos textos das definições. Eu vou deixar gravado aqui, alguns que são comuns assim no texto da nossa portaria, da nossa doutrina, porque a gente já fica mais íntimo, de alguns desses princípios, perfeito? Vamos lá. Capacidade de adaptação, e aí se você quiser, pare o vídeo, vá lá no texto da portaria
e tente identificar ou procure e já grife as palavras também que acredito aqui, né, que eu mostro aqui, mas que porventura se você achar outra palavra mais interessante, ou outra expressão mais interessante, ou outra ideia mais interessante dentro do texto aqui da definição, você grifa lá fazendo referência ao princípio, perfeito? Então vamos lá. Capacidade de adaptação do planejamento, das estruturas, da organização e das funcionalidades, de modo a acompanhar a evolução nos processos das operações integradas. E aí você vai lá na resposta aqui, né, identifica aqui os princípios, né? E, poxa, será que é coordenação, C4? Será que é continuidade, consenso? Dê um pause no vídeo e continue e pesquise no texto da portaria e assim veja, marque a questão correta, perfeito? A hora de errar, a hora de aprender é agora. Não podemos errar na hora da prova. Acredito que essa forma aqui é a forma mais interessante de a gente aprender, de a gente absorver as ideias e assim conseguir matar todas as questões sobre princípios. Vamos lá. Então, capacidade de adaptação do planejamento, capacidade de adaptação do planejamento, das estruturas, da organização e das funcionalidades, de modo a acompanhar a evolução nos processos das operações integradas. Então, adaptação está relacionada com continuidade, relacionada a consenso, relacionada a coordenação, relacionada a eficiência, relacionada a flexibilidade, adaptação pode ser flexibilidade, integração, interoperabilidade, liderança situacional, oportunidade, enfim, nós identificamos aqui essa primeira premissa, ou melhor, essa primeira assertiva, essa primeira definição, vamos dizer assim, essa primeira definição está relacionada ao princípio da flexibilidade. Então a gente vem aqui, nós nos apegaremos a determinadas palavras, expressões, ideias, certo? E temos aqui a capacidade de adaptação. Vamos lá. Capacidade de estabelecer medidas protetivas para garantir a segurança dos operadores, né? Segurança orgânica, cibernética, lógica e a segurança da informação e comunicações dos ambientes de atuação integrada. Não vejo outro princípio a não ser o princípio da segurança, que está aqui, ó, segurança, ok? Número 12. Vamos lá. Governabilidade de otimizar recursos disponíveis para a realização das operações integradas, ou seja, máximo poder de força que deve ser aplicado em momento e local oportuno para se alcançar um resultado positivo. Nós temos, inclusive, lá na Constituição Federal, fazendo aqui um link, né, com a Constituição Federal, nós temos aqui a regra mnemônica LIMPE: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E lá na Constituição Federal nós temos o princípio da eficiência, que está muito relacionado à otimização dos recursos, né? Vamos dizer assim, que exista uma redução de gastos, vamos dizer assim, com mais ações, né? Basicamente essa balança, né? Então nós temos essa otimização dos recursos. Não falo recursos somente recursos financeiros, falo recursos humanos, né? Recursos materiais, enfim. Então nós temos aqui nessa definição, nós temos a definição do princípio da eficiência. O princípio da eficiência, número 4, ok? Vamos continuar. Então,
Vamos só apagar aqui agora e deixar os princípios que são que a gente já achou. Nós achamos o princípio da segurança, nós achamos o princípio da eficiência, nós achamos o princípio da flexibilidade. 4, 5 e 12. Vou passar para o próximo quadro. Nós temos 4, 5 e 12 já marcados, né? E vamos continuar. Atuação integrada. Atuação integrada sob a ótica da liderança situacional. Liderança situacional, observando as atribuições constitucionais a partir de ambiente comum com o uso de sistemas de monitoramento compartilhados e o fluxo de comunicação. Então nós temos o seguinte, nós temos aqui, dentro dessa definição, nós temos o fluxo de comunicação, certo? Nós temos a atuação integrada sob a ótica de uma liderança situacional. Nós temos aqui que, apesar de existir essa atuação integrada de vários órgãos, nós devemos sempre obedecer às atribuições constitucionais dos órgãos componentes e termos aqui, a princípio, um ambiente comum, né, de atuação, de planejamento, né, de execução, apesar da execução poder ser em ambientes diferentes, de avaliação, de consolidação, né, de todo o ciclo ali da atuação integrada. Nós temos aqui também o uso de sistemas de monitoramento compartilhados, enfim. Nós temos essa definição aqui, nós temos o princípio esse é muito, muito interessante mesmo. Ele é o princípio, essa definição está relacionada ao princípio vamos dizer assim, princípio, né, são vários princípios juntos, né? Coordenação, comunicação, comando e controle. É o nosso C4, perfeito? Próxima definição, nós temos o seguinte, definição clara das atividades a serem desenvolvidas, alinhadas ao atingimento dos objetivos, em virtude das limitações de recursos para atender às demandas. Então, essa é interessante, essa é muito interessante. Apesar de falarmos sobre limitação de recursos, perfeito. Mas, olha só, quando estamos tratando de limitação de recursos, nós temos determinados recursos, não só recursos financeiros, tá? Recursos humanos, recursos materiais, enfim. Mas vamos ter como exemplo, ok? Os recursos financeiros. E aí, esses recursos financeiros, eles devem ser utilizados em diversas ações. A ação A, ação B, ação C, perfeito? E D, F, enfim, várias ações, operações. Só que acontece o seguinte, deve existir uma definição clara das atividades a serem desenvolvidas, alinhadas ao atingimento dos objetivos, em virtude das limitações de recursos. Então, nós temos esses recursos que são limitados. E a gente não poderá, a princípio, em alguma situação, atuar nas três frentes aqui, executar três ações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai priorizar uma determinada ação que deve ser clara a ponto de fazer com que nós, segurança pública, possamos atingir os objetivos, certo? Então, a gente deve priorizar
uma determinada ação, certo? Priorizar. Então, se temos priorizar aqui, nós temos um princípio relacionado a essa definição, que é o princípio da priorização, número 11, ok? Número 11. Você lembrará disso que eu falei agora, né? Na hora da prova. Próximo, mecanismo de eleição de preferências coletivas baseado no tipo de atividade integrada, realizada para definição de objetivos, metodologias e tomadas de decisões durante a atuação, no qual as agências devem se comprometer com as decisões tomadas pelo colegiado. Então, temos esse colegiado, certo? Nós temos aqui a eleição de preferências coletivas. Então, a princípio, nós temos aqui duas passagens que fala que uma determinada decisão, uma determinada decisão mesmo será tomada por mais de uma pessoa. Uma decisão coletiva, um colegiado. Então, nós temos o seguinte, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Não vejo mais alguma outra informação interessante. Então, nós temos aqui, decisões tomadas pelo colegiado. É óbvio que na atividade integrada, na ação integrada, nós devemos obedecer às atribuições constitucionais e os órgãos componentes daquela atuação, eles devem, obviamente, trazer opiniões, sugestões, visões específicas de um determinado órgão, porque cada órgão tem sua experiência na área de segurança pública, uma visão, uma forma de lidar com uma determinada operação, uma determinada ação, execução da determinada ação. E como temos vários órgãos, esses órgãos devem entrar em consenso, para que exista a efetividade das ações de segurança pública. Então, nós temos aqui o princípio do consenso. Próximo. Nós temos aqui, só voltando, já vimos 1, 3, 4, 5, 11 e 12. Eu acho que é isso. 1, 3, 4, 5, 11 e 12. Ok. Deixa eu voltar aqui, verificando, beleza. Próximo. Perspectiva de atuação integrada, multi-agência, com respeito às atribuições legais dos órgãos e das instituições envolvidas numa atividade, mediante coordenação e fluxo de comunicação integrada dos ciclos de planejamento, execução, monitoramento, avaliação e consolidação. Então, temos uma atuação integrada de vários órgãos, né? Obviamente respeitando as atribuições legais deles, e essa atuação integrada, ela terá uma coordenação, comunicação, né? E vários outros instrumentos compartilhados, certo? Instrumentos compartilhados, sempre mediante coordenação e fluxo de comunicação integrada. E essa comunicação integrada ela vai acontecer nos ciclos que veremos posteriormente. É interessante esse ciclo aqui, né? Em uma passagem da portaria ele fala que faz parte do ciclo, e em outra passagem fala que não faz parte do ciclo monitoramento. Mas veremos isso aí posteriormente, ok? Então nós temos aqui essa atuação integrada. Essa atuação integrada, a gente observa aqui continuidade, continuidade não, interoperabilidade,
a princípio, interoperabilidade. Deixa eu ver que se tem aqui, ó, atuação integrada, poderia ser integração ou interoperabilidade. Liderança situacional não tem nada a ver. Oportunidade e objetividade também não tem nada a ver. Então, nós ficamos aqui com a integração, né? Às vezes é bem parecido a definição de um para o outro, né? Daqui a pouco nós veremos a interoperabilidade e, se porventura existe um termo mais específico que trate sobre uma operação entre órgãos, vamos dizer assim. Então, que nos remeta a esse princípio. Vamos lá. Então, temos aqui o princípio da integração número 6. Vamos lá. Atribuição de competência decorrente do caráter específico de uma determinada atividade, visando a coordenação integrada das ações, respeitadas as atribuições dos órgãos e instituições envolvidos. Essa é uma definição bem tranquila. É o seguinte, ó, nós temos um grande evento acontecendo e existem diversos órgãos participando. E naquele grande evento exista a necessidade de quê? De uma força ser utilizada em uma determinada rodovia, por exemplo. Em uma determinada rodovia, né? Porque nós veremos que existem as áreas de interesse, operacional e as áreas impactadas. Nós veremos posteriormente. Então, pode ser que exista uma determinada área aqui, ó, que seja lá a rodovia, que necessite de uma atuação dos órgãos, uma atuação integrada, né, dos órgãos. Só que, em relação à rodovia, existe um determinado órgão que tem essa atribuição constitucional ou legal de quê? De patrulhamento daquela rodovia, de atuação naquela rodovia. Então, o que a gente faz? Vai atribuir a competência diante do quê? De uma especificidade de uma determinada atividade, que é o quê? O patrulhamento, a execução de atividades em uma determinada rodovia. Então, para tanto, naquela situação, a gente tem um líder que está relacionado àquela situação. Então, temos a liderança situacional. Perfeito? Muito interessante aí? Muito interessante. Tá aí, tranquilo, fácil. Próximo. Nós temos, próximo princípio, atuar de maneira eficaz e pontual com informações preventivas, possibilitando o melhor emprego das forças. Nós temos continuidade? A princípio, não. Continuidade, não. Interoperabilidade? Não. Então, temos aqui, né? Atuar de maneira eficaz e pontual com informações preventivas. Então, a gente recebe informações preventivas e, a partir dessas informações preventivas, a gente executa a ação em um momento oportuno, perfeito? Em um momento oportuno, pontualmente, perfeito? Então, nós temos, né, quem já estudou o direito administrativo, né, que temos conveniência, oportunidade, a gente consegue identificar, consegue ver esse princípio aqui, né? Não é fácil, né, mas com a repetição a gente consegue identificar definição por definição, princípio por princípio, perfeito? Vamos lá, continuando. Então, nós só falta 7, 9 e 2. 7, 9, 10 e 2. Vamos lá. Passando. Vamos lá. A habilidade de operar ininterruptamente.
no planejamento, na coordenação e na execução de operações integradas ou ainda em operações específicas, observando-se os ciclos previstos, suas peculiaridades e status de mobilização. O planejamento deverá contemplar a utilização de redundância de meios, a fim de se mitigar problemas que possam comprometer a aplicação desse princípio. Então, quando a gente traz aqui a habilidade de operar ininterruptamente no planejamento, estão sempre sendo planejadas ações preventivas, repressivas, coordenação das ações e execução das ações, pois existe uma dinamicidade da segurança pública, obviamente, tudo está sendo mudado a cada segundo podem existir fatos novos e, consequentemente, a atuação dos órgãos de segurança pública, no nosso caso aqui, a atuação integrada, por isso que deve existir uma atuação ininterrupta. E aí, quando nós falamos de atuação ininterrupta, a gente vem aqui, observa continuidade, interoperabilidade, oportunidade ou objetividade. Perdão aqui, eu esqueci de grifar aqui o 9, né? Só voltando lá, o 9 também. Nós temos aqui, então, o princípio da continuidade. Próximo, nós temos capacidade de promover a comunicação entre os sistemas, informatizados ou não. Então temos a comunicação entre os sistemas, compartilhando dados e informações. Então há um compartilhamento de dados e informações entre os órgãos envolvidos para gerar conhecimento. Deixa eu só apagar aqui, apagando, compartilhamento de dados e informações que geram conhecimento, que vocês devem saber que esse conhecimento ele servirá para assessorar a gestão, e nesse assessoramento da gestão, o gestor ele vai tomar uma determinada decisão. Então, para essa tomada de decisão, é necessário o quê? É necessária a geração de conhecimento a partir de informações. A gente vê esses conceitos quando trata da inteligência, que esse conhecimento ele serve para assessorar. Vou colocar aqui com outra cor, grifar com outra cor. Deixa eu ver se o laranja fica muito diferente. Não fica diferente. Deixa eu grifar com outra cor melhor aqui. Marca texto. Deixa eu ver se o verde dá certo. Verde. Então, esse conhecimento, através das informações, ele servirá para assessorar a gestão a tomar para que ela tome decisões, ok? Então, nós temos aí que essa atuação, que deverá haver uma atuação, uma operação em conjunto, né? Os órgãos eles vão se conectar entre eles, né? Então nós temos aqui o princípio da interoperabilidade, certo? O princípio número 7, voltando aqui, princípio número 7, interoperabilidade, ok? Só nos restando agora o princípio da objetividade, número 10, tá? Vamos lá, voltando. O princípio da objetividade, que é o que nos resta, que ele fala o seguinte, a atuação e emprego dos recursos das agências com foco no propósito da operação, que deve possuir objetivos claramente definidos.
claramente definidos e mensuráveis, nós estamos diante aqui do princípio da objetividade, ok? Então, ficamos com essa primeira parte da doutrina nacional de atuação, que fala, estamos diante aqui dos princípios. Muito importante, essa aula é muito importante, ok? Então, nós estamos finalizando a aula número 2 da Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública. Vocês viram conceitos importantíssimos para a sua prova, para a prova do Departamento Penitenciário Nacional. Preste atenção que a doutrina nacional, ela foi criada com os conceitos de comando e de controle de grandes eventos a princípio. Nós vimos que tivemos com alguns acontecimentos, como a greve dos caminhoneiros, alguns problemas na fronteira, problemas Fórum Mundial da Água, eleições, Enem, entre outros eventos que fizeram com que, devemos criar uma doutrina para padronizar, orientar a atuação das 3 esferas de governo: governo federal, governo estadual, distrital e o governo municipal, certo? Esfera municipal. Então, para quê? Para que a atuação de segurança pública ela tenha mais efetividade. Perfeito? Então, nós temos o seguinte, pessoal. Nós temos lá, dentre os fundamentos, nós temos as premissas, as diretrizes. Não confunda uma com a outra. Se possível, pegue o seu caderno, coloque uma página gigante lá e coloque assim, premissas. 5 premissas. Lá nas diretrizes, coloque as 4 diretrizes. Veremos daqui a pouco cada uma delas. Nós vimos há pouco o quê? Os princípios. Eles são importantíssimos, pessoal. Importantíssimos. Não confunda o conceito de cada um deles, ok? Preste muita atenção, exercite, repita, que com certeza uma das questões dessas aulas, ou melhor, alguma questão cairá dessas 2 aulas que nós já apresentamos aqui. Fique esperto.